Então, pessoal, como eu ia dizendo, nosso próximo palestrante agora, o painel é Situação Atuarial da FUNCEF. É o colega da Caixa, Lúcio Flávio Mourão Santos, graduado em Administração, pós-graduado em Administração Financeira, MBA em Gestão Empresarial, mestrado em Desenvolvimento, e instrutor e gerente-geral da Caixa, a principal agente da Caixa em Campo Grande, estado do Mato Grosso do Sul. Já tive a oportunidade de assistir o colega palestrar sobre o FUNCEF e achei importante que viesse dar um recado para todos nós no Congresso da Advocef aqui em Maceió. Até a pedido do próprio palestrante, ele pediu que a mesa, para o nosso bem-estar mesmo, fosse desfeita, para que nós pudéssemos assistir virado de frente para o palco. Ele tem esse viés de professor, instrutor, né? Então sabe bem que acho que a gente vai aproveitar melhor os membros da mesa assistindo direto da plateia. Então, sem dar interrupção, justamente para a gente emendar, até porque o horário é curto, a gente tem mais um painel ainda no final da tarde, já vou abrir o espaço para o colega Lúcio Flávio fazer a sua exposição. Pessoal, obrigado. Primeiramente, queria agradecer ao Álvaro o convite. Né, até o fim da palestra, podem ter certeza, eu vou cair do palco, mas aí é tranquilo. Mas eu queria agradecer muito ao Álvaro o convite e queria agradecer também aos colegas do Jurídico do Mato Grosso do Sul, né, que são pessoas que são meus amigos e com quem eu confio, eu converso muito e com quem praticamente eu gerencio a minha agência, que é a maior do Estado. Né? Esse assunto aqui é um assunto que é bastante importante e eu queria, assim, depois do currículo do Dr. Juarez, não tem mais o que currículo falar, né? Mas eu achei muito interessante, por quê? Porque ele trouxe duas coisas que são comuns a nós dois. Primeiro, porque o meu mestrado é em desenvolvimento local sustentável, então a gente fala de sustentabilidade. E segundo, que eu tive o prazer de assistir o William Ury pessoalmente nos eventos da HSM. Então, por esses dois motivos, eu acho que tem essa aproximação. Um dia, quem sabe, doutor, né? Mas é isso. Então, deixa eu ver se está... vamos voltar no início? Aqui, ó. Volta no... Aí, pronto. E eu acho que esse assunto aqui é tipo assim, FUNCEF. Quando se fala de FUNCEF, eu acho que a grande maioria de nós faz essa carinha aí, ó. Essa carinha de paisagem. A gente fica um pouco sem entender o que é e como é que está essa empresa que é nossa. Né? E é a quem nós confiamos todos os recursos para a nossa aposentadoria. Certo? Então, isso, para mim, é muito importante. E aí eu começo fazendo os primeiros avisos aqui, porque todo financista, todo analista financeiro, ele é obrigado a fazer alguns avisos de rodapé, né? Fundos, né? Se é fundos, você tem que fazer aquele aviso básico, né? Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, certo? E o primeiro aviso que eu gostaria de falar para vocês, que eu não estou aqui e nem serei candidato. Então, o professor também colocou essa situação. Eu já fui candidato à FUNCEF nas eleições passadas. Fui não porque eu quis, porque alguém, uma federação que era a FENAG, assim como vocês, me colocou, me indicou, pelo conhecimento que eu tinha e não pelo viés político de qualquer que seja. E o que eu busquei fazer como candidato à época foi exatamente trazer luz a esses assuntos da FUNCEF e para poder explicar isso para as pessoas. Bom, então eu vou começar, e aí eu queria começar da seguinte maneira. Deixa eu tirar esse cavalete um pouquinho daqui. Eu vou trazer um filme para vocês de um professor de Harvard, certo? Uma coisa que o professor disse aqui, que eu concordo, é que as coisas novas da advocacia, da profissão de vocês, virão de outras ciências que não a ciência de vocês. Né? Então, a negociação, o direito sustentável e assim por diante virá. E eu trouxe aqui um professor de Harvard que dá aula para alunos, certo? Do direito. Ele esteve no Brasil e eu vou colocar para vocês esse vídeo. Tá? Então, vamos lá. A pergunta que ele coloca é qual
a coisa certa a se fazer? E é com essa pergunta que nós vamos transitar o tempo todo aqui. Combinados? Legal? Então vamos lá, vou pedir para passar, antes de eu passar, só um segundinho. Eu queria que vocês observassem, esse professor ele vai usando um pouco da filosofia, né, do pensamento filosófico, para ele encadear com os alunos. Então ele vai levando os alunos a determinados pensamentos. E aí, lá pelas tantas, mais no final do filme, do vídeo, um aluno vai desafiar ele com uma pergunta. E é isso que eu gostaria de perguntar, que vocês prestassem atenção. Legal? Ops. Só dá o enter aí. This is a course about justice, and we begin with a story. Suppose you're the driver of a trolley car, and your trolley car is hurtling down the track at 60 miles an hour, and at the end of the track you notice 5 workers working on the track. You try to stop, but you can't. Your brakes don't work. You feel desperate because you know that if you crash into these 5 workers, they will all die. Let's assume you know that for sure. And so you feel helpless until you notice that there is, off to the right, a side track. And at the end of that track, there's one worker working on the track. Your steering wheel works, so you can turn the trolley car, if you want to, onto the side track, killing the one, but sparing the 5. Here's our first question. What's the right thing to do? What would you do? Let's take a poll. How many would turn the trolley car onto the side? Presumably, yes. You? Yeah. Okay, who else? That's a brave answer. Thank you. Let's consider another trolley car case and see whether those of you in the majority want to adhere to the principle, better that one should die so that 5 should live. This time you're not the driver of the trolley car, you're an onlooker. You're standing on a bridge overlooking a trolley car track. And down the track comes a trolley car. At the end of the track are 5 workers. The brakes don't work. The trolley car is about to careen into the 5 and kill them. And now, you're not the driver. You really feel helpless until you notice, standing next to you, leaning over the bridge, is a very fat man. And you could give him a shove. He would fall over the bridge, onto the track, right in the way of the trolley car. He would die, but he would spare the 5. Now, how many would push the fat man over the bridge? Raise your hand. How many wouldn't? Most people wouldn't. Here's the obvious question. What became of the principle? Better to save 5 lives even if it means sacrificing 1. What became of the principle that almost everyone endorsed? Who else can find a way of reconciling the reaction of the majority in these 2 cases? Yes. Well, I guess in the first case where you have the 1 worker and the 5, it's choice between those 2, and you have to make a certain choice, and people are going to die because of the trolley car, not necessarily because of your direct actions. The trolley car is a runaway
thing, and you're making a split-second choice. Wrong in a way that it doesn't seem wrong in the first case to turn, you say. And in another way, I mean, in the first situation, you're involved directly with the situation. In the second one, you're an onlooker as well. All right. So you have the choice of becoming involved or not by pushing the fat man. Let's forget for the moment about this case. That's good. Let's imagine a different case. This time you're a doctor in an emergency room, and 6 patients come to you. They've been in a terrible trolley car wreck. 5 of them sustained moderate injuries. 1 is severely injured. You could spend all day caring for the 1 severely injured victim, but in that time the 5 would die. Or you could look after the 5, restore them to health, but during that time the 1 severely injured person would die. How many would save the 5? Now is the doctor. How many would save the 1? Very few people. Just a handful of people. Same reason, I assume. 1 life versus 5? Now consider another doctor case. This time you're a transplant surgeon, and you have 5 patients, each in desperate need of an organ transplant in order to survive. 1 needs a heart, 1 a lung, 1 a kidney, 1 a liver, and the 5th, a pancreas. And you have no organ donors. You are about to see them die. And then it occurs to you that in the next room, there's a healthy guy who came in for a checkup. And he's... You like that? And he's taking a nap. You could go in very quietly, yank out the 5 organs, that person would die, but you could save the 5. How many would do it? Anyone? How many? Put your hands up if you would do it. Anyone in the balcony? You would? Be careful, don't lean over too much. What? How many wouldn't? All right, what do you say? Speak up in the balcony, you who would yank out the organs. Why? I'd actually like to explore a slightly alternate possibility of just taking the 1 of the 5 who needs an organ, who dies first, and using their 4 healthy organs to save the other 4. That's a pretty good idea. That's a great idea, except for the fact that you just wrecked the philosophical point. Legal. E aí, né? Eu fico perguntando assim, qual foi a grande sacada do garoto? Ele buscou uma terceira alternativa, que não era nenhuma daquelas 2 colocadas pelo professor. E eu acho que hoje na FUNCEF, a gente está tão assim, culpa da FUNCEF, culpa da Caixa, não é isso? E eu vim trazer uma terceira alternativa. E é para isso que eu gostaria de trocar essa ideia com vocês. Até aqui tranquilos? Estão me escutando bem aí no fundo? Então vamos lá. Esse debate da FUNCEF, ele tá cada vez mais importante, né? Ele é muito importante, mas uma coisa que o doutor que me antecedeu aqui falou é que o direito não pode tardar, né? Então esse debate ele não pode ficar assim sempre no debate, porque daqui a pouco nós vamos ver o nosso fundo acabar e nós vamos estar debatendo ainda o fundo. Então essa é a importância. E a importância trazida para vocês, se você pegar a revista de vocês, se você buscar na revista, de 2014 para cá, a FUNCEF foi capa de 3. Não deve ser alguma coisa não interessante. Ela foi capa de 3 revistas, e por dentro, não só aqui, no caso aqui, dos debates, mas por dentro dos debates ainda estava lá.
por dentro dos debates. Então, aquilo que não estava na capa estava do lado interno como discussão importante a ser trazida. E aí, eu estava participando de uma palestra lá em Campo Grande e o chefe do jurídico me trouxe essa matéria que estava na capa de você, na capa não, no interior de uma das revistas. E mostrou essa matéria para mim e eu falei assim, olha, vou dar uma analisada, depois a gente conversa. E aí fui ler a matéria. E era a prestação de contas dos nossos diretores eleitos, né, que eu acho que estão fazendo um trabalho bom, mas ainda pode melhorar. Essa é a minha visão. Então, basicamente, qual que era o trabalho? O que eles colocaram na revista? Colocaram lá o mapeamento, o que estava gerando déficit na FUNCEF, e logo em seguida eles colocaram assim, ó, nós estamos acionando a Previc. Acionando a Previc. Mas, na verdade, quando você lia por dentro a revista, estava escrito, era isso aqui, ó. Previc, com base em extenso diálogo e demonstração das evidências reunidas, houve um substancial incremento da atuação da fiscalizatória e sancionado, resultando, até o momento, na lavratura de autos de infração. Ou seja, o acionamento que falava a matéria não era um acionamento jurídico, era, assim, pôr a Previc para fazer o que ela tinha que fazer desde lá de trás. Certo? Isso me preocupou. E aí, conversei com os colegas do jurídico lá em Mato Grosso do Sul, e eu me propus a escrever uma matéria para a revista de vocês no dia seguinte, né, no mês seguinte, dizendo, e o título da matéria era assim, Deitado Eternamente em Berço Esplêndido. Não sei quem leu, quem teve essa oportunidade, mas está lá disponível, né, e chamava atenção exatamente por essa falta de ação, muitas vezes, da gente. E, quando eu chamo aqui de acionamento, não é um acionamento como a gente deveria pensar em ter. Então, vamos lá. Para a gente poder falar de FUNCEF, não, é aquela carinha de paisagem, então vamos lá, vamos entender um pouco de FUNCEF, porque FUNCEF é o nosso futuro. A minha proposta de agenda para vocês é essa aqui, ó. Vamos falar um pouquinho do processo decisório na FUNCEF, como é que acontece, por que nós chegamos a topar alguns negócios, né, que não deveríamos. Isso está na falha do processo decisório. Principais números do balanço 2015. Lúcio, nós estamos em 2017, você vai falar do balanço de 2015. Eu li todo o balanço de novembro de 2016. Acontece que até agora a FUNCEF não divulgou, né? Deve estar divulgando. E por que ela não divulgou, pessoal? Vocês sabem por quê? Tem a ver com o empreendimento da JF, que é o Fundo Florestal. Certo? Então, até agora, por quê? Porque ele está no nosso balanço lá por 1 bilhão e 500, e agora fomos ver que não vale tudo isso. Certo? Então, vamos lá, vamos para frente. O déficit, as principais causas, algumas conclusões da CPI, e como a gente está num fórum, onde aqui vocês todos são muito ligados na questão das leis, né, eu procurei entremear tudo isso com a legislação, para a gente poder ver aonde que a gente está. Legal? Então, vamos para frente. Entendendo a FUNCEF. Bem rapidamente, quem é a FUNCEF? A FUNCEF é isso aí, ó. Nós temos 136 mil participantes. Desses 136, 62 do REG Replan, 8 do REB e 90 do Novo Plano. Alguém vai fazer a conta e fala, puta, o cara é ruim de matemática, não está batendo. E não vai bater, né, pessoal? Tem gente que está aqui no REG Replan que também está aqui no Novo Plano. Só para eu ter uma ideia dessa moçada aqui. Quem aqui está no REG Replan Saudado? Levanta a mão. E quem está só no Novo Plano? Levanta a mão. Tá. E quem está no Novo Plano está tranquilo. Concordam comigo? Está super tranquilo, né? Por quê? Porque não está equacionando. Mal sabem vocês que vocês equacionam todos os dias. Todos os dias, pois não? Então, ainda temos quem não participe, né? Então, vamos lá. E aí, ó, do saudado e não saudado, beleza. O que nos interessa? Nós temos 58 bi de patrimônio. Não é qualquer patrimônio, são 58 bi. A Previ, que é do Banco do Brasil, tem algo em torno de 170 bi. Certo? Mas vamos para frente. E como é que é o organograma da FUNCEF? Que se decide as coisas na FUNCEF? Se decide assim, ó. Primeiro, nós temos um conselho deliberativo, que é quem determina as coisas dentro da FUNCEF. No conselho deliberativo, nós temos 3 pessoas que são indicadas por quem?
pela Caixa. E nós temos 3 que são indicados por quem? Por nós. Legal, então está equilibradinho lá. Isso está dentro da lei. No Conselho Fiscal, nós temos 2 da Caixa e 2 nossos, indicados por nós por eleição. Legal. Aí vem um monte de comitê. Comitê de investimentos, comitê de benefícios, comitê de ética. E aí a gente fala assim, estamos bem representados, porque temos pessoas aonde? Nos comitês. Esse que vos fala hoje participa de um desses comitês, que é o Comitê de Investimentos. Só que sabe qual o investimento que vem para eu opinar? Sim ou não? Assim, 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 assim ou não? Não sei. Só vem investimentos acima de 1% do patrimônio da FUNCEF. 1% de 58 bilhões é quanto? Então a gente só opina quando o investimento é acima de 500. Se o investimento for 499, não opina. E a gente está lá na casa da gente achando que está tudo tranquilo, moçada. E eu participei uma vez desse comitê lá atrás, caí de paraquedas, não sei quem tinha me colocado, né? Foi quem era o cara que tinha me indicado. Caí de paraquedas e vi que as pessoas que lá estavam nada conheciam de finanças. Nada. Estavam ali só fazendo papel de, vamos dizer assim, representação sindical, enfim. Que eu não tenho nada contra, mas para este papel não me interessa. Eu tenho que ter cara que conhece a fundo o investimento. Né? Bom, e lá aí nós temos a diretoria executiva. Na diretoria executiva, eu tenho 3 também, indicados pela Caixa. E tenho 3 indicados por nós. Adivinhe, quais são os da Caixa? Só o presidente, o diretor de investimentos e o diretor de participação societária. Só esses 3. Os nossos, quem são? O cara que cuida da administração, o cara que cuida de pagar os benefícios dos aposentados, da folha de pagamento, e o cara da controladoria. Ou seja, quem decide o investimento nesse troço? Né? Aí vamos para cima. Tá, aqui tem o voto de Minerva. A quem é dado o voto de Minerva na diretoria? Ao presidente. Só que a lei não prevê o voto de Minerva na diretoria. A lei prevê o voto de Minerva onde? Só nos conselhos. Nós não precisamos ter voto. Então agora vem para mim e fala assim, não, mas nós vamos acabar com o voto de Minerva. Não é esse o discurso que chega para a gente? Esse discurso está furado, porque eles estão acabando com o voto de Minerva aqui, ó, no nível da diretoria. Porque esse outro aqui não acaba. Por quê? Esse outro não acaba porque a legislação está cortando um pedaço da apresentação. Tudo isso aqui está referenciado nas leis, tá? Esse aqui é a Lei 108, Lei Complementar 108. A composição do Conselho Deliberativo, integrado por no máximo 6 membros, será paritária entre representantes dos empregados e dos patrocinadores, cabendo aos patrocinadores o voto de qualidade. Então, a gente vai acabar com o voto de Minerva da diretoria. Resolve? Não resolve. Então essa conversa de voto de Minerva, esqueçam. Você entendeu? Porque o voto de Minerva importante está aqui, ó, no Conselho. Agora, nós também temos o voto de Minerva. O voto de Minerva onde? No Conselho Fiscal. Isso é importante? Super importante. Se a gente estivesse com as pessoas certas lá, se o voto de Minerva é nosso, não passa. Certo? Então isso aqui é só para a gente sacar essa coisa de como funciona o processo decisório. Bom, e a partir daí, ficou tranquilo até aqui? Está tranquilo até aqui? Então o voto de Minerva pode acabar onde? Pode acabar no nível da diretoria. Mas pode acabar no nível do conselho? Não pode. A menos que eu mude a lei. A menos que haja uma mudança na lei. Percebeu? Então vamos para frente. Agora, vamos falar um pouquinho dos balanços de 2015. Aqui eu vou colocar coisa de 2015, mas vou colocar as coisas de 2016 que nos interessam, que vão para sair aí. Né? Eu peguei uma apresentação da diretoria da própria FUNCEF. Nós temos um patrimônio de 58 bilhões. E esse patrimônio, a primeira coisa que nós temos que saber é que quem está no REB, o patrimônio está segregado no REB. Não responde pelo REG, Replan. Quem está no REG e Replan, o patrimônio está segregado.
É mais ou menos o efeito das SPS, o efeito do patrimônio de afetação. São patrimônios separados, são balanços separados. A gente pode até administrar em conjunto, mas tudo isso é separado. E aí, vamos lá. No Reg Replan Saldado, nós estamos com 40 bilhões. Aumentou 2% aqui do ano passado para cá. No Reg Replan Não Saldado, um patrimônio de 4 bilhões. No REB, um patrimônio de 1 bilhão e 600. E no novo plano, um patrimônio crescendo 29%. Logicamente, por que só cresce o patrimônio do novo plano? Porque é o único que está tendo aporte, capitalização, novos entrantes, não é isso? Então, assim, por isso está crescendo. Né? Mas não está crescendo pela seu vigor físico, vamos dizer assim. Ele está crescendo pelo aporte, não está crescendo pela capitalização, você entendeu? Pelo ganho financeiro. O REB tem cara pagando aqui. O REB tem cara pagando. Legal? Tem cara que entrou e não saiu do REB. Né? Então é o seguinte, tá, mas desses 40 bilhões, aonde está esse dinheiro? Aonde está esse dinheiro? Ah, legal. Vamos aqui, ó. O azul é renda fixa. Lúcio, vou fazer vou dar uma aula rápida de investimento financeiro para vocês. Renda fixa. O que é renda fixa? Ótimo, excelente. É isso mesmo. Renda fixa é como, sabe aquele negócio do coração lá que a gente faz? Né? Aquele monitor do coração? A renda fixa é aquele monitor calminho, que não varia, certo? Ou seja, poupança, título público, isso é renda fixa, certo? Agora, e renda variável? Opa, renda variável é aquela coisa que o coração pulsa, é taquicardia, certo? Então, assim, ouro, dólar, investimento em imóveis, compra de ações e assim por diante. Ó, você veja que a maioria está em renda fixa. Está em renda fixa por quê, moçada? Por conta da existência legal. Legal. E depois, renda variável, eu tenho mais 23% e 9% de investimentos estruturados. Investimentos estruturados é assim, ó. Você leva uma ideia para a FUNCEF, certo? Que você quer abrir uma empresa. E aí você fala, pô, essa empresa vai ser a melhor empresa do mundo. Você não vai levar nenhuma ideia diferente dessa, ou vai? Né? Nenhum empreendedor leva uma ideia para dizer que a dele não é a melhor do mundo. Todo empreendedor leva a ideia do melhor do mundo. E aí ele chegou lá, a ideia é melhor do mundo, né? O que aconteceu com a ideia melhor do mundo? Nada. Ela quebrou. Então a FUNCEF, nos investimentos estruturados, aqui leia-se SET Brasil, leia-se OAS, leia-se FIP Florestal. Isso tudo é investimento estruturado. Ações, leia-se Vale do Rio Doce. Certo? Bom, então nós estamos com um monte de renda fixa, 9% nesse monte de FIP e 23% em ações. Vamos lá. Aqui, esse outro, mais ou menos a mesma composição, certo? No outro, no novo plano, 66% em renda fixa. Aqui você já começa a perceber uma mudança rápida de portfólio, saindo do portfólio de mais risco para um portfólio de menos risco. E o REB? A mesma coisa do lado de cima. Legal. Qual que é a preocupação que nós temos que ter com isso? Legal. É assim, ó, nós temos que atingir uma meta atuarial. O que é esse tal de meta atuarial, Lúcio? O que é a tal da meta atuarial? É a rentabilidade mínima. Quem falou? Parabéns, é isso. Vai, já dá um prêmio para ele, né? Então, a meta atuarial é uma rentabilidade mínima. E o que se exige hoje de rentabilidade mínima nesses fundos, é INPC mais uma taxa de juros. INPC no ano passado estava em 10. A inflação chegou a 10. Mais, digamos, 6% de juros, joga a tua meta atuarial para quanto? 16, fazendo conta de português, não é bem assim, mas 16, certo? Qual é a coisa que dá 16% ao ano? Né? Depende, vamos ver, né? Só para a gente começar a esquentar os tambores aqui. E aí, vamos lá, olha que beleza que foi então o investimento, a rentabilidade em 2015.
Já tem o de 2016, Lúcio? Tem. Eu vou mostrar na sequência. Em 2015, qual que era a meta atuarial? 17,54%. Formado de INPC mais um percentual de juros. Legal. Olha, a renda fixa deu 17,10. Então, todo aqueles 50 e tantos por cento que estava em renda fixa, cumpriu a parte dele? Cumpriu. Se não cumpriu, ficou por pouco. Agora, renda variável caiu 16%. Cumpriu a parte dela? Não cumpriu e ajudou a ferrar a gente um pouco mais. Investimento estruturado caiu 10%. Ou seja, para falar bem claro, ele rendeu 3%. Né? Um pelo outro. Os empréstimos, que você tem aquele empréstimo esmolão, quem tem esmolão aí? Não precisa se acusar não, pessoal. Não precisa acusar, né? É melhor perguntar quem não tem o esmolão aí, mas vamos lá. Então é o seguinte, ó, o empréstimo rende 16%. Lúcio, então vamos investir tudo em empréstimo para participante. A legislação não deixa. Perceberam a dificuldade? Então, o que acontece? O rendimento foi 3% e a meta foi quanto? 17%. Cumprimos a meta? Não. Quando eu não cumpro a meta, isso chama-se déficit atuarial. Não é que não rendeu. Rendeu. Rendeu, mas não rendeu o suficiente para chegar no que tinha que render. Está claro até aqui? Beleza. Então, vamos lá. Vocês conseguem? Isso aqui é fortes emoções daqui para frente. Vocês conseguem ir para frente? Então, beleza. Então, vamos fundo. No Reg Replan não saldado, olha, eu só vou mostrar aqui, ó, rendeu menos 35 investimento estruturado. Ele rendeu praticamente negativo, não rendeu nada, quando deveria ter rendido 17. Tá, Lúcio, mas eu estou no REB e no novo plano. Legal. O REB, menos 31 aqui, mas ele rendeu 2% no total, quando deveria ter rendido 17. E esse aqui rendeu menos quanto? Menos 64. Olha a felicidade agora dos que estão aí no novo plano. Certo? Mas o rendimento dele total foi de quanto? 0, quando deveria ter sido 17. Beleza. Isso vai me levar a dizer o seguinte. Bom, Lúcio, então está simples assim. Eu tenho que ir para qual lado? Não sei. Para aquele lado onde está tocando o celular. Eu não sei quem foi o palestrante que deixou ligado isso aqui, mas eu vou guardar para vocês esse celular. Você desliga ele aqui. Certo. Então, o que vai levar isso aí? Leva a gente mudar um pouco. A gente estava correndo muito risco e viu que correr risco não é bom. O que a gente faz? Corre para a renda fixa. Correr para a renda fixa é bom, Lúcio? Pode até ser, mas vai gerar problema mais para frente. Por quê? Porque os juros estão caindo. A inflação está caindo. A inflação está caindo. A inflação para esse ano prevista é entre 3,5% e 4% ao ano. Se a inflação é 4%, mais uma meta de 5%, né? 5 é alguma coisa, eu tenho que fazer quanto de meta atuarial? Quase 10. E o juro no final do ano está previsto, sabe quanto? Antes da crise, né? Está previsto 8,5%, pelo boletim Focus do Banco Central. Então, 8,5% não chega a 10%. E agora? Renda fixa só não vai resolver o nosso problema. Então, vamos lá. Isso aqui já é o balancete de 2017, aonde nós vemos o seguinte aqui, ó. Renda fixa rendeu 12%, certo? De 16. Novembro de 16. Renda fixa rendeu 12%, renda variável rendeu 7%, investimentos estruturados nós perdemos 4%, isso já o do ano passado. Continuamos perdendo, né? Com tudo, porque eu vou explicar isso. Vamos para frente. E aí, desculpa, o resultado que vai gerar
entre aspas, no ano passado, que ainda não foi divulgado o balanço, mas será nos próximos dias, é de um resultado negativo de mais 4 bilhões. Entre 4 e 6 bilhões, porque aqui ainda temos que lançar, teoricamente, o motivo de não ter sido lançado o balanço ainda, é o FIP Florestal. E está previsto um tombo no FIP Florestal de 600 milhões. Mas, Lúcio, como é que você tem tanto tombo assim? Eu vou explicar. Né? Fica calmo aí. Fortes emoções nos esperam. E aí vem um tal, quando tem muito déficit, não é isso? Vem um tal de equacionamento. Vem um tal de equacionamento. E o que vem a ser esse equacionamento? Alguns já estão sentindo no bolso o equacionamento. Vem a ser isso aqui, ó, o artigo 21 da Lei 109. O que diz esse artigo? O resultado deficitário dos planos será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente às suas contribuições. Sem prejuízo, leiam bem o que eu estou falando, ó, sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa ao dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar. E o direito não pode chegar atrasado. Nós estamos vendo isso, estamos pagando isso e estamos acreditando que a FUNCEF vai acionar essas pessoas. Quando, na verdade, eu mostrei primeiro o processo decisório da FUNCEF. Quem nomeia o diretor, presidente, quem nomeia os 3 lá, do Conselho Deliberativo? É a Caixa. Você acha, em sã consciência, que a FUNCEF vai, por exemplo, propor alguma coisa, né? Na hora, teu nome, desculpa? Paulo. Na hora que o Paulo, que está no Conselho Deliberativo colocado pela Caixa lá, tomar a decisão, né, de acionar realmente, no sentido estrito da palavra, as pessoas que deram causa, o que vai acontecer com ele? Aperta o ejete do assento dele. E ele sai de lá. Então, se a gente ficar esperando muito, é isso que vai acontecer. Né? E diz mais o seguinte, ó, então nós estamos pagando o déficit de 2012, 13 e 14. Legal, estamos pagando esse déficit. Agora vamos pagar 13, 14 e 15. Lúcio, quanto vai dar de déficit a mais? Eu já estou pagando. Vai pagar mais. Você está equacionando um déficit de 2 bilhões com o que você está pagando hoje. Agora nós vamos equacionar um déficit de mais 6 bilhões. Então, se você paga 300, multiplica a tua conta por 3. Né? Tá claro isso? Por quê? E como é que eu chego nesse déficit? A lei diz o seguinte, esse déficit é da seguinte maneira, ó, existe o equilíbrio técnico do plano, 1.400.000. A reserva matemática do plano, vou pegar esse plano aqui, Reg Replan, que é o maior. O equilíbrio técnico dele são 9 bilhões. Esse é o equilíbrio. Para ele estar equilibrado, ele tinha que ter 9 bilhões lá dentro. Certo? Aí vem a reserva matemática, 45 bilhões. Faz-se uma continha. O prazo do plano, o Reg Replan saudado, ele vai viver ainda por mais 11 anos e 75. 11,75 anos. Com 11,75, praticamente quem está lá vai acabar o plano. Eu espero viver mais. Né? Mas, basicamente, isso aqui é o duration do plano. Tira 4 daqui e fica 7. E aí faz-se uma continha lá e chega-se à conclusão que o déficit para ser equacionamento é de 6. Que, na verdade, são 9 menos 3 dá 6. Beleza, vamos ter que equacionar isso aí. Estamos muito felizes. E por que não veio esse equacionamento até agora? Já deveria ter vindo, porque ele já foi votado. Quem está lendo aí as matérias viu que já foi votado esse equacionamento, já deveria estar sendo cobrado. E por que ainda não começou a cobrança? Simples assim. Por quê? Porque a Previc estava entendendo que a Caixa não poderia contribuir para aqueles que já estavam aposentados, só poderia contribuir para os da ativa. E a Caixa entende que tem que contribuir, inclusive, para os aposentados.
nessa briga, eles estão se resolvendo, parece que tem um termo de ajuste de conduta, né? E vai, provavelmente em agosto, vamos perder mais alguns reais do nosso salário aí para equacionar. Legal. Tá, o que causa esse déficit, então? Nós vimos lá a questão de meta. Até aqui, pessoal, está tranquilo? Tá? Tranquilo eu não diria, como diz ela, mas está ilustrativo, né? Então é o seguinte, o déficit e as principais causas, como é que a gente conseguiu construir esse troço, esse monstro? Vamos lá. Principais causas do déficit. Prestem bem atenção, olhem com vontade aqui para essa tela. Olha lá. Aumento de benefícios com base em superávites meramente contábeis. Escutem bem o que eu vou falar sobre isso. Precificação de ativos e insucesso nas aplicações. Precificação de ativo é falar, olha, quanto vale esse prédio, na sua opinião? Muito bem, 2 bilhões. E na sua? 1,5. E na sua? 300. Ah, vamos ficar com a do Adonias. Vamos ficar com a Adonias, que ele falou que vale 4 bilhões. É mais favorável para a gente. Isso é precificação. A laudo. 4 empresas, cada uma dá um laudo, né? E eu fico com aquele laudo que me favorece. Conjuntura, contencioso previdenciário. Isso aqui nos interessa também aqui para todos nós. Então vamos começar a falar primeira causa do déficit. Primeira causa do déficit é superávit versus aumento de benefício. Primeiro vamos entender isso. Vamos entender da seguinte maneira. Você adquiriu uma ação, eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, ó. Você adquiriu uma ação em 2007 por R$1, certo? Então a gente adquiriu uma ação por R$1, fechou? Beleza. Em 2017, ela está valendo 100. Quanto eu ganhei? Em reais. Qual foi o nosso ganho? Nós ganhamos R$99, é isso? Não, eu não ganhei. Por quê? Ela está valendo 100, mas eu vendi? Se eu não vendi, eu não ganhei. Eu estou com ela ainda. Percebe? Ela vale 100, mas ela só vai me dar lucro na hora que eu efetivamente vendo. Eu realizo o lucro. Então, o que estava acontecendo na FUNCEF? A gente tinha ganhos como esse. Houve um ganho contábil? Sim ou não? Contabilmente saiu de 1 para 100. Ganhamos ou não ganhamos? Ganhamos. Certo? Houve um ganho contábil, mas houve um ganho financeiro? Não. E aí a gente pegava esse ganho contábil e fazia o que com ele? Distribuía isso na forma de aumento de benefício. Sabe, eu estou vendo que você está ganhando pouco, nós temos que aumentar. Você ficou 8 anos sem ganhar, vamos ganhar mais, vamos ganhar mais. E aí eu aumentava, né? E o que aconteceu? É isso aqui que aconteceu. O que são os meus ativos da FUNCEF? O que a FUNCEF tem de ativos? Ela tem o quê? Título público federal? Tem. Ela tem ações de empresas? Ela tem participações societárias? Ela tem imóveis, empreendimentos, assim por diante. Isso aqui é o nosso ativo. E qual que é o único passivo da FUNCEF? Pagar os benefícios. Guardar o dinheiro, fazer esse troço render para depois dar conta de pagar os benefícios. Certo? Vamos lá. Calma lá. Olha lá, ó. Esse aqui os benefícios a pagar. O que acontecia? Eu aumentava os meus ativos de que maneira? Artificialmente. Certo? Esse prédio vale quanto? Vale 2, tá? 2 na sua opinião, Paulo, mas na verdade ele vale 18. Então, eu aumentava o meu ativo e fazia o quê? Depois que eu aumentava o ativo, aumentava o meu passivo, dando aumento para a galera. Podia isso? Na legislação não pode. Por quê? Aí depois, mas quanto vale, que é o que está acontecendo agora, na real, quanto vale mesmo esse prédio? Não, vale 2.
Então, cai o valor do meu ativo. Eu reavalio para baixo. Mas o que acontece com o meu passivo? O passivo não tem jeito, que eu já dei o aumento, agora vou tomar? Estou tomando de que forma? Depois que deu, não vai tomar, mas agora nós estamos tomando de que forma? Via equacionamento. Não, tem uns caras que falam tomando, mas não é isso não, moçada. Fica tranquilo, vai lá. Né? Bom, mas então vamos lá. Isso aqui é importante. Eu queria que vocês prestassem atenção nisso aqui, que talvez seja a parte mais importante da palestra. Olha lá, a Lei 109 diz o seguinte: destinação dos superávites. Você concorda que aqui nessa situação eu tinha um superávit? Sim ou não? Tinha um superávit, certo? Ainda que contábil, mas tinha, perfeito. Tinha superávit, ainda fictício, mas é contábil, né? Teórico é um nome bonito. Podemos achar outros adjetivos, né, para isso. Mas vamos lá, ó. O que tinha que ser feito com esse superávit? O que mandava a lei? Olha lá, vou pedir para um narrador de TV falar para nós. O resultado superavitário dos planos de benefícios das entidades privadas fechadas ao fim do exercício, satisfeitas as exigências regulamentares relativas aos mencionados planos, será destinado à constituição de reserva de contingência para a garantia de benefícios, até o limite de 25% do valor das reservas matemáticas. É quase um narrador, né? Agora, pessoal, agora a brincadeira acabou. Então, do superávit que eu apurasse, o que eu tinha que fazer? O que manda a lei? Eu tenho que fazer uma coisa chamada reserva de contingência. De quanto? Até quanto que eu tenho que guardar como reserva de contingência? 25% da minha reserva. Se a minha reserva matemática hoje são 50 bilhões, eu tenho que fazer uma reserva de contingência de quanto? Até 12 bilhões e meio. Tinha que estar sendo constituída a reserva de contingência. Nós fizemos isso? Não. Cumprimos a lei? Não. Nós não cumprimos o que determinava a lei, que era fazer a reserva de contingência. Até aqui tudo bem. Beleza. Leia o seguinte parágrafo. Constituída a reserva de contingência, então é a história da cigarra e formiga, né? Colhemos, juntamos, certo? No tempo bom e vamos guardar para o tempo ruim. Constituída a reserva de contingência, com os valores excedentes, será constituída a reserva especial para revisão do plano de benefícios. Então, anotem mentalmente. Primeiro, faz-se a reserva de contingência. Até que limite? 25%. Então, nós vamos juntando dinheiro. Chegamos em 12 bi e meio? Chegamos. O que eu passo a fazer a partir daí? Agora eu passo a fazer uma reserva especial. Reserva especial. E é com essa reserva especial que eu posso rever benefícios. Não com a reserva de contingência. E não ainda sem nenhuma das duas reservas feitas. E o que foi feito? A não utilização da reserva especial por 3 exercícios determinará a revisão obrigatória do plano. Vamos lá. Aquilo ali era que lei? 109. Lei complementar 109. Mas ainda assim, tinha uma resolução do Ministério, que é a resolução 26.
E a resolução 26 falava o seguinte: o resultado superavitário, ela vai te dizer o que é para fazer com o resultado superavitário. O resultado superavitário do plano de benefícios será destinado à constituição de reserva de contingência. Ele repete a lei. Até o limite de 25%. Repete a lei. Certo? E aí depois ele coloca um outro parâmetro. Ele dá uma agregada aqui, que pode ser que não seja 25, seja 24 ou 23. O que interessa é que tem que ter reserva de contingência. Após a constituição da reserva de contingência, será constituída a reserva especial. Por que, Lúcio, você está sendo chato e colocando que em 2 dispositivos tem a mesma coisa escrita? Para você prestar 2 vezes atenção nisso aí. A lei não mandava uma vez. A lei determinava 2 vezes. E aí ela disse o seguinte: a sociedade lá, a FUNCEF, previamente à revisão do plano de benefícios, a que se refere o artigo 8º, tendo como base o planejamento atuarial, deverá identificar e mensurar, avaliar a perenidade das causas que deram aquele superávit. Se o superávit era só contábil, se o superávit era só um laudo de avaliação, aquilo era perene? Perceberam? Então, primeiro erro, não constituímos reserva de contingência. Segundo erro, não constituímos reserva especial. Terceiro erro, né? Não cuidamos se essas causas eram perenes. Certo? Então vamos na sequência. Olha só. E aí ele fala da revisão de benefícios. Deve ser, novamente, a mesma resolução, deve ser considerada a perenidade das causas. Repete lá na frente, perenidade das causas. E o que foi feito? Legal. Então, agora prestem atenção. Olha só, eu tinha que ter feito reserva de contingência. Depois eu tinha que ter feito a reserva especial. Com a reserva especial, aí sim eu posso dar aumento de benefício, certo ou errado? Certo ou errado? Primeiro, tem que checar se a causa é perene. Segundo, tenho que seguir o dispositivo do que determina aqui. O que você faz com a reserva especial? Você vai usar a reserva especial de acordo com essa legislação da seguinte forma, sucessivamente adotadas. Olha, uma depois da outra. Vamos lá. Primeiro, redução parcial das contribuições. Você vem contribuindo com 300, se nós temos reserva especial, vou diminuir aqui a tua contribuição para 200. Legal? Com isso eu estou dando aumento para ele? Sim ou não? Não, eu estou deixando dele pagar 100. Então, na verdade, você está guardando 100. Mas é um aumento para o resto da vida? Não, enquanto tiver reserva especial. E foi isso que a Previ fez. Eu vou mostrar, porque eu fui pesquisar isso na Previ. Fui ler os balanços da Previ. E eu trouxe para vocês. Primeiro, redução parcial. Segundo, redução integral. Se ainda assim nós temos ainda reserva especial, está bombando reserva especial? Está bombando. Beleza, então nós vamos deixar de você vai parar de contribuir. Só 1 ano? Não, no mínimo 3 anos. Então, se você tiver reserva para parar de contribuir por no mínimo 3 anos. Terceiro, aí sim, depois que eu reduzir parcialmente, depois que eu suspendi a contribuição, só depois é que eu vou rever benefícios, aumentar o salário das pessoas. O que nós fizemos? Não fizemos as reservas e aumentamos o salário da moçada. Só isso que nós fizemos. Descumprindo todos os dispositivos legais. Tá, e isso, o que aconteceu? Os reajustes que nós demos foram esses aqui, 3% em 13% em 2006 a 2008, reajuste real de 3,54% em 2007. Esses foram os reajustes. Com esses reajustes, isso impacta hoje o balanço da FUNCEF. Por quê? Porque você aumentou o seu passivo e ele não volta. Você aumentou o seu passivo, para isso você precisa ter reserva. Você tem que ter uma reserva de 9 bilhões. Olha lá, retirada do limite de idade. Você foi dando benefício sem ter a contrapartida. Esses benefícios todos que nós demos representa
25 bilhões. 25 bilhões. 25 bilhões. A gente precisaria estar colocando a mão do bolso para equacionar? Não. Não precisaríamos estar equacionando, porque o impacto disso aqui é de 25 bilhões do nosso passivo. E aí, eu vou pegar o que fez o glorioso Previ. O que o Previ fez? Se você observar aqui, está a reserva matemática dele. Em 2005 era 46 bilhões. Em 2014, 122 bilhões. O que ele fez? Ele fez reserva de contingência e fez reserva especial. Ele fez as duas reservas. E se você pegar a tua calculadora, fala, Lúcio, você está doidão. Não, não estou não. Se pegar a calculadora, 46 vezes 25% vai dar exatamente 11,54. Então, o Previ fez tudo o que a lei determinava. E ao fazer o que a lei determinava, aqui, ó, ele tinha reserva especial. Estão vendo aqui, ó? Fez a reserva de contingência e depois fez a reserva especial. Ao fazer a reserva especial, vocês devem ter colegas do Banco do Brasil, e o que eles falavam? Não, eu não estou pagando Previ faz tempo. Ele ficou 3 anos sem pagar Previ. Porque era o que determinava a lei, vocês lembram? Primeiro redução, depois suspensão por no mínimo 3 anos, e só depois aumento de benefício. Eles deram aumento de benefício? Não. Então não comprometeu o fundo para frente. E a FUNCEF comprometeu todo o fundo para frente. Ok? Então, se você olhar, a Previ, entra no site da Previ. Entra lá. Se você olhar no site da Previ hoje, está escrito assim, ó. Está na tela aqui, mas está muito pequenininho, eu não vou mostrar. No site da Previ está escrito o seguinte: nós teríamos que cobrar o equacionamento agora no ano passado e não vamos cobrar tendo em vista as reservas que nós fizemos. Olha que beleza de ouvir isso do fundo. Um fundo de 170 bi está com um furo só, sabe de quanto? 1 bi 400. Enquanto o nosso furo é 16 bi. Em cima de um patrimônio de 58. Eles têm 3 vezes mais patrimônio. Né? E nós vamos ver por que isso. Outro fato que nos prejudicou muito foi a precificação de ativos. Como é que precificava ativo? A Vale do Rio Doce é um grande exemplo disso. Presta atenção como é que eu precificava a Vale do Rio Doce. Eu precificava a Vale do Rio Doce antes, de que maneira? Eu via quanto que valia a ação da Vale na Bolsa e estava precificado. Quem pode me ajudar aí? Ó? Entra no Google aí e pergunta Vale 3. Escreve Vale 3, numeral 3. Sabe quanto vale a Vale 3? Está aqui, ó. Ela vale, ó, ontem, 27,70. Quanto tempo nós demoramos para entrar no Google e saber que ela vale 27,70? Eu preciso pagar alguém para me dizer que a vale 27,70? Não. Mas aí, quando foi em 2008, eu falei assim, não, esse negócio está muito fácil, é só entrar no Google e ver? É só entrar no Google e ver. Não, vamos dificultar, vamos fazer a Vale, né? Vamos avaliar esse patrimônio a laudo. Chamamos lá a turma dos laudos, não é isso? Seu nome? Chamamos o Ricardo, estou brincando, hein, Ricardo? Não vou quebrar sua credibilidade com a moçada, não. Chamamos o Ricardo, falamos, Ricardo, quanto vale a laudo aí? Ele falou, 27 nunca, ela está valendo 70. 70, sabe o que aconteceu? Olha a Vale valendo mais do que valia no mercado. O azul é o mercado. O azul é o Google. O azul é o Bovespa. O azul é você saber o quanto vale a Vale agora, nesse instante. O vermelho é o laudo. Olha que laudo bonito. A Vale valia 6, estava laudada em quanto? Em 9. A Vale valia 4, laudada em 8. A Vale valia 4, laudada em 7. E o que eu estava fazendo com esses superávites que a Vale estava me dando? Aumentando o benefício. E aumentando o benefício, o que eu gerava para o futuro? Um buraco cada vez maior. Né? E teve gente ainda que falou, Vale é um péssimo negócio. Está enganado, meu amigo. A Vale é um excelente negócio. A Vale estava valendo R$9 quando a Bolsa estava no pior.
A Vale chegou a valer R$ 9,00. Sabe a quanto que ela estava, quando estava 9? Sabe a quanto que ela estava no nosso balanço? 30, quase 40. Nós estávamos contabilizando um troço em 40 que valia 9. Mas olha, hoje ela já vale 27. Ah, então vai melhorar o nosso balanço. Não, porque ela ainda continua 40. Então essa valorização ainda não vai... Mas a Vale ainda é um bom negócio, na minha modesta opinião. E aí, eu trouxe para vocês outros fundos maravilhosos que nós investimos, que foi a laudo, tudo a laudo. Né? FIP-OAS, investimos 200 milhões, perdemos quanto? 100%. Hoje ele está no nosso balanço por 0. 7 Brasil, investimos 1 bilhão e 800, quanto está valendo hoje? 7 Brasil, leia-se o quê? Né? Odebrecht, né? E assim por diante. Olha lá, ó. Agora não, tem um FIP bombando, qual que é? Todos aqui nós estamos perdendo, moçada, ó. Tudo isso aqui nós estamos perdendo. Agora tem um bombando aqui, quem que é? Florestal, adivinhem. É por isso que o nosso balanço não fechou até agora. Porque esse aqui nós vamos reconhecer que ele não vale 1 bi e 500. Ele vale em torno de 700. Então vai entrar aí mais um prejuzinho para a gente pagar. Agora, qual que é o problema desses prejuízos estarem vindo aos poucos? O que vocês acham? Qual que é o prejuízo dos prejuízos? Qual que é o mal desses prejuízos não serem reconhecidos todos de uma vez só? O que vocês acham? Atrasa a solução? Mais o quê? Perda de credibilidade? Legal. O cara vem nessa hora, mas tem que dar uma brincadinha, senão a galera não acorda. Né? Então é o seguinte, ó, o Henrique vai participar do fundo do Adonias, que também o Adonias participa. E também o Marcos vai participar. E também... Altair? Tá, então nós temos aqui, ó, o Marcos, o Altair, o Adonias e o Henrique. Os 4 resolvem se associar. E vamos montar o nosso fundo, beleza? Beleza. Você vai entrar com 30 mil, preço de um carro, certo? Então você já vai deixar o teu carro aqui, 30 mil. Quanto vale o carro? 30 mil. O Adonias vai entrar com o quê? Um carro. Vocês já viram que a segunda profissão minha é desenhista. Mais 30 mil. O Marcos, mais outro carro. Mais 30 mil. E por fim o Henrique, mais outro carro, mais 30 mil. Quanto vale o patrimônio desse nosso fundo? Pode falar. 120. Todo mundo concorda? Esse é o patrimônio contábil do fundo. Mas agora, o Adonias resolve sair. Para ele sair, o que nós temos que fazer com o carro? Vender. Né? Nós vamos vender. Então a gente vai na garagem de carro e vende lá. Por quanto vende esse carro? Vende por 20. Vou conseguir pagar os 30 para ele? Não, então eu vou vender 2 carros. 20 mais 20. Consigo pagar para ele? Sim. O que vai acontecer? O Adonias sai com 30. Qual que é o novo patrimônio do fundo? 30, 60, 70, porque aqui só sobrou 10. Sobrou 70. Então o fundo só tem patrimônio de 70. Nessa mesma hora, o glorioso Henrique resolve sair. O que nós temos que fazer? Pagar 30 para ele. Ora, eu só tenho 10 de dinheiro. Vendo esse carro por mais 20 e o Henrique sai com os 30 dele. O que aconteceu? Patrimônio ficou de 30. E aí o Marcos resolve sair. Vendo o carro por 20 e ele leva só 20. E o último que ficar? Isso aí, por isso a marcação a mercado.
Por isso a inteligência da marcação a mercado. Porque na marcação a mercado, como é que funcionaria? Na marcação a mercado, como é que funcionaria? Ora, você quer ir embora? Não, eu quero ir embora. Quanto você vai levar? 20. Ah, mas se você conseguir mais, vai ficar para quem ficou. O que está acontecendo com o pessoal que está saindo na FUNCEF? Está saindo sem o reconhecimento, por exemplo, do prejuízo do FIP florestal. Opa! Isso é transferência de riqueza. Né? Infelizmente é isso que está acontecendo. Bom, vamos para frente. Vou dar uma boa notícia depois. É que vai ter coffee. Né? Aqui várias desvalorizações que nós tivemos. Ó, FIP-CAT 2, né? FIP da Vale. Perdemos 1.200 bi, mas já recuperamos. OS, perdemos 700. Invepar, perdemos 600. 7 Brasil, 1 bi, já falamos disso aqui. O que a FUNCEF está fazendo? A FUNCEF ingressou com um processo de arbitragem contra a Petrobras e contra a 7 e contra a OS. Sabe para quê? Não é para reaver o dinheiro, não. É para não ter que desembolsar mais. Porque no contrato você está pegando aquela barca furada e está tendo que pôr dinheiro ainda na barca furada. Então, o que eu disse para vocês? Se a gente, participante, se nós, instituições, entidades, não nos unirmos e pensarmos na terceira via, não pensem vocês que Caixa e FUNCEF vão fazê-lo. Não o farão. Lei 109, responsabilização. Quem é responsável por esses laudos maravilhosos? Vamos ver o que acontece. Responsabilidade. São responsáveis os administradores de entidade, os procuradores com poderes, os membros de conselhos, o interventor e o liquidante responderão civilmente pelos danos ou prejuízos que causarem por ação ou omissão às entidades de previdência complementar. Tá, mas é só esses caras? Não, a lei complementa. Parágrafo único. São também responsáveis, na forma do caput, os administradores dos patrocinadores ou instituidores, os atuários que fizeram os cálculos que podia dar aumento, os auditores independentes, os avaliadores de gestão e outros profissionais que prestem serviços técnicos à entidade, diretamente ou por intermédio de pessoa jurídica. Nós vamos ver aqui, mas eu já estou caminhando já para frente, é o seguinte, nós vamos ver que tem empresas do nível da Deloitte, que fez parecer. Em cima desse parecer nós atuamos, nós desembolsamos. Não é hora de cobrar desses caras também? Tem pessoas que falam, não, então o prejuízo é só de ordem conjuntural, é só porque piorou a economia, por isso nós estamos tendo prejuízo. Eu vou pular essa parte. Tá? Tem aqui dois slides, vou até fazer questão de pular. Porque não é de ordem conjuntural. O nosso prejuízo é de ordem o quê? Estrutural. Se você for ler lá no site da Previ, ele fala que o prejuízo é de ordem, que o déficit é de ordem estrutural. Mas ele pode falar, num patrimônio de 170 bilhões, ele levou 1 bilhão de prejuízo. Está no jogo. Mas nós não. E aí, chegamos aonde você queria. As demandas judiciais. Não bastasse toda essa questão de laudo, toda essa questão de não fazer a reserva. Vocês lembram das reservas? Primeiro as reservas contingenciais, depois as reservas especiais. E as especiais, eu podia já dar aumento já direto? Não. Não, primeiro eu suspendia, né? E assim por diante. Olha lá, demandas judiciais. Aquilo que vocês cuidam. Vocês cuidam de quase tudo isso aqui que eu vou falar. Nós já registramos no balanço da FUNCEF um prejuízo, está registrado no balanço da FUNCEF, um passivo contencioso com risco provável de perda de 2 bilhões e 400 das ações contra a FUNCEF. 2 bilhões estão provisionados.
Pô, Lúcio, é muito. Vocês acham muito ou pouco? Muito ou pouco? Quem acha que é muito, levanta a mão, vamos ver. E quem acha que é pouco? Pouco mesmo, é pouco mesmo, porque tem mais 8 para vir aí. Então, e esses 8 vêm de quais ações? Então lá, ó, CTVA, tem um passivo de 4 bi para vir aí. Se eu voltar no que já tem, ó lá, ó, reg, replan, tal, esses passivos aqui que nós temos, a maioria é CTVA. CTVA, hora extra, promoções, quem deu causa a isso? Não precisa falar. Né? Não precisa falar, mas eu pergunto, a FUNCEF tem que pagar isso? Sim ou não? Não, porque a FUNCEF é só administradora. Ela só recebe e faz render, ou não. Certo? Mas está sendo mais fácil para quem pleiteia pleitear contra quem? Contra a FUNCEF. Certo? E está levando. E aí, para finalizar, as principais conclusões que nós temos aqui da CPI. A CPI, quem leu o relatório, tem quase 800 páginas. Eu vou dizer a verdade para vocês, eu não li as 800, eu li só apenas 80 de que trata a Caixa Econômica, certo? E FUNCEF. E na CPI, o que diz lá? Os principais pontos da CPI. Ali são as causas do déficit que eu falei, os insucessos na aplicação. Espera aí, eu vou passar um filme bastante legal para vocês. Segura o filme aí. Esse filme, eu consegui pegar ele já teve, estão falando aí que ele já teve 60 edições. Essa vai ser a 61ª, porque eu editei também para caber no tempo da palestra. Põe aí para a gente. Tudo que acontecia no B10 também era nos fundos, ele sempre esteve influenciando os fundos. O próprio Guido tinha ascensão sobre pronto. O Guido era eu entendia que o Guido era o coordenador dos fundos ali. Sei. Dos fundos FUNCEF. Tá. E acontecia exatamente idêntica, a situação análoga, idêntica ao BN10, com uma diferença apenas. Nos fundos, eu pagava propina também para o dirigente e também para o tesoureiro. Tinha uma planilha que eu abria 1% para o dirigente, para o presidente do fundo, 1% para o PT, que era administrado pelo Vacari, e creditava a conta mãe lá, a conta do Guido. Era o Wagner Pinheiros na Petros e o Guilherme Lacerda na FUNCEF. O 1% que a gente pagava para o partido, eu não posso afirmar que o Paulo, eu acho que eu acertei isso direto com o Vacari. E que aí depois, coincidentemente, o Vacari virou tesoureiro, e aí o Paulinho saiu e pronto, eu perdi um pouco o contato com o Paulinho. Mas o percentual era igual, né? 1% para cada um. Era 1% para o partido, 1% para o dirigente. O partido ganhava sobre os dois. Né? Tipo, vamos supor, se tivesse, sei lá, um negócio de... Aí, ó, Florestal. Depois que acertou esse 1% com essas pessoas, qual foi o primeiro negócio onde o Fundo Florestal. A formação da Florestal S.A., que foi, eles botaram 545 milhões, que inclusive está sendo investigado pela Greenfield. É o objeto da Greenfield. É o objeto da Greenfield. É isso. Eu trouxe o vídeo mais para dizer assim, ó, é muita sacanagem que estão fazendo com a gente, né? E o cara ainda faz aí bonitinho, né? E esse que é uma parte do relatório da CPI, onde ele fala assim, ó, como é que a CPI começou? Ela começou investigando por que os fundos não estavam rendendo o que tinham para render. E aí ela chegou à seguinte conclusão: um fundo como a FUNCEF, lá em 2014, tinha 56 bi de patrimônio. Mais a atualização pela meta, que era 17, ele tinha que ter 9 bi a mais. Mais as contribuições e menos os benefícios, o ativo no final do ano tinha que ser 65 bi. E qual que era o ativo no final do ano?
55. 10 bi a menos, que é o objeto do nosso equacionamento. E como é que isso aconteceu? Aconteceu assim, ó. Aí ele mostra outros, então, ó, não foi para a gente não chorar sozinho, né? Não chorar com os outros. Ah, mas eu estou bem pra caramba, porque olha só o caso da Previ. Olha, mas a Previ, ela tinha reserva de contingência. A Previ tinha reserva de contingência. Ela assumiu tudo isso aí, entendeu? Nós não tínhamos reserva de contingência e, pior, tínhamos dado aqueles aumentos. Né? E aí vem os casos da CPI. O primeiro deles, o CEVIX, que é um fundo, né? Que, olha só que bacana. A gente contratou uma empresa chamada Upside Finanças Corporativas para fazer uma avaliação do empreendimento. Eram 5 usinas termoelétricas. Pequenas usinas, né? Não é só termoelétrica, não. Eram 5 usinas. No balanço da empresa, elas valiam 172 milhões. Aí pedimos para aquele nosso amigo que faz laudo, quanto que ele avaliou? 899. Não, mas nós tínhamos pedido várias avaliações. Ele fez 6 valores possíveis. Olha, se essa usina for assim, vale tanto, se ela for assado, vale tanto. Então tem 6 valores, entre 592 e 899. Escolhe qualquer um, pega do copinho e tira lá. Ah, saiu aqui, ó, 782. Vamos comprar por 782. Esse é CEVIX, né? E para a gente poder pôr mais dinheiro, foi transformado em fundo, porque em fundo você pode colocar até 25% do patrimônio. E aí o que aconteceu? Colocamos lá 260 milhões. Certo? Esse foi um. O outro, caso da Gradiente. Quem aqui, o vovô já teve o negócio da Gradiente? O hack da Gradiente. Não é isso? A Gradiente estava quebrada, então, mas ela tinha a patente do iPhone. Né? Ela tinha o nome iPhone, era dela. Ela entrou para brigar com o Steve Jobs. Certo? Perdeu. Mas daí nós fomos dar um gás nela, porque, pô, a Gradiente é muito melhor do que a Apple. Né? Nós fomos dar um gás nela, pô. Vamos lá dar um gás nela. Olha lá, ó. Vamos reerguer a marca Gradiente. Em 2008, o mercado já tinha escutado falar assim, ó, parece que Petros e Funcef vão entrar para salvar a Gradiente. Em 2008. O mercado soltou isso aí. Quando foi em 2009, a Gradiente apresentou um plano de recuperação, que foi homologado. Plano de recuperação de 60 milhões, lá, algo em torno disso. Em 2010, houve a aprovação do investimento pela Petros e pela Funcef. Olha que beleza. Com os dados de 2008. Não precisa atualizar os dados, não. Vamos pegar os dados lá de 2008, estão bem atuais. Né? E nós investimos e compramos, através do FIP Enseada, 68 milhões de debêntures. Agora, pasmem os senhores, naquele plano de recuperação da RJ lá, um dos principais credores, quem que era? Bradesco, empresas ligadas ao Bradesco. Então, nós pegamos dinheiro do nosso fundo, aquele suadinho, né, e ajudamos no crescimento do mercado bancário brasileiro, através do Banco Bradesco. A Sete Brasil, esse é emblemático, esse nem precisa falar, né? Não, a Sete Brasil foi simples assim, eram 7 sondas, certo? Para tirar o óleo lá de baixo do pré-sal. Então vamos juntar os caras aí que eles vão nos ajudar a montar as sondas. Quem que vai entrar na parada? Petros, Funcef, Santander, BTG Pactual, um cara muito sério, inclusive, Previ, Valia, Petrobras e assim por diante. Vamos entrar. Entramos. E entramos literalmente, porque daí já falaram assim, não vão ser só 7 sondas. A Petrobras mudou de ideia. Ela quer logo as 21. Era 3 tranches de 7. A primeira, nós íamos entrar. A primeira tranche, com dinheiro dos fundos, basicamente. Na segunda tranche, era para captar esse dinheiro no mercado. Já estaria extraindo o óleo, as sondas já teriam, né? Íamos lá no mercado, vamos vender papel no mercado. Mas não.
a Petrobras mudou de ideia e falou, vamos fazer as 21 sondas. Para isso, nós temos que chamar quem? Os cotistas. Quem são os cotistas? Os fundos. Né? Nem os coxinha, nem os mortadela. Os pamonha. Não é isso? Chama os caras aí que eles contribuem. Aí, olha só a sacada, moçada. Olha só a sacada. A Previ decidiu não mais subscrever nenhuma cota. A Previ falou assim, ó, folhinha verde, não quero mais. E nós colocamos mais 1 bilhão. 1 bilhão. Só 1 bilhão, pô. Né? E isso hoje vale 0 no nosso balanço. E o caso da OAS? A mesma coisa. Avaliou. Tinha uma avaliação lá que era de 160 milhões e tal, avaliou por 700, colocamos 238. Ótimo. Quanto vale hoje? Bola. Terminando aqui, seria o seguinte. Eu fui entremeando com a legislação porque eu acho que para vocês é importante isso. E para mim é importante o que é importante para vocês. Por quê? Porque eu vejo nessa plateia aqui pessoas na mesma condição minha, né, enquanto participante da FUNCEF, mas pessoas muito mais bem habilitadas do que eu para pensar na terceira via. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte: responsabilidade. A Lei 109, no artigo 3º, diz o seguinte: a ação do Estado será exercida. A ação do Estado será exercida com o objetivo de determinar padrões mínimos de segurança econômico-financeira e atuarial, de preservar a liquidez, a solvência e o equilíbrio do plano de benefícios, isolada e de cada entidade de previdência complementar no conjunto das suas atividades. Então, caberia ao Estado, sim, né, preservar, cuidar da segurança, do equilíbrio dos planos. Através de quem? Da Previc, antiga SPC. Assegurar aos participantes assistidos o pleno acesso a informações. Fiscalizar as entidades de previdência complementar nas suas operações e aplicar as penalidades. A FUNCEF não tinha nenhuma penalidade, fez tudo isso sem penalidade nenhuma. Proteger, cabe ao Estado, proteger o interesse dos participantes. Certo? Cabe ao Estado, através da Previc, proteger o interesse dos participantes. Eu acho que não foi isso que ele fez. A fiscalização a cargo do Estado não exime patrocinadores e instituidores da responsabilidade pela supervisão. Isso está na Lei Complementar 109. Para resguardar os direitos dos participantes e assistidos, poderá ser decretada intervenção na entidade de previdência complementar, desde que se verifique irregularidade ou insuficiência na constituição de reservas técnicas e provisões. Quando eu falo das reservas técnicas, quais que eu estou falando? Reserva de contingência, reserva especial, a forma como isso aí foi distribuído. Certo? Então, assim, se a gente cobrar a FUNCEF não tem dinheiro. FUNCEF só administra dinheiro. Se a gente cobra patrocinadora, vocês tiveram hoje, a primeira palestra foi dizendo que nós vamos estar economizando até no estagiário, não é isso? Tá. Então também não tem dinheiro. Né? Vai cair para quem? Vai cair para alguém. O Estado vai ter que entrar como patrocinador desse troço aí. Né? Mas o Estado vai usar o seguinte argumento: olha os caras aí, ó, administraram mal o fundo, não é isso? E agora estão fazendo a sociedade pagar a parte deles. É mais ou menos esse o discurso que virá por aí. Né? Então, o que eu entendo é que as entidades, sim, vocês muito mais. Ontem houve a entrega por parte da OAB do pedido de impeachment lá. Olha o peso da OAB, vocês viram lá? Todo mundo assistiu? Né? 300 advogados entrando lá. Essa é a categoria de vocês, o peso que tem a categoria de vocês, que são poucos, né? Mas são fortes. Né? Então eu estou aqui não é à toa, não é à toa. Eu não estou aqui para me eleger, não tenho nenhuma pretensão disso, né? Como eu disse para vocês desde o início.
não vou ser candidato, nem nada disso. Mas eu estou aqui cumprindo um papel que eu acho fundamental para as pessoas que estão lá na agência esperando alguma coisa, que alguém faça alguma coisa. E esse alguém, eu tenho a certeza que quem não fará, eu tenho certeza. Agora, quem fará, talvez seja algum de vocês aí. Tá ok? Obrigado.